A série Tidelands e por que, se você gosta, se você curte mitologia sobre sereias, sobre criaturas marinhas, sobre mar, mistérios e outras coisas, você deveria assistir a série. Olá, meu nome é Jéssica, esse aqui é o meu canal Escrito a Pena e eu não morri, gente, eu não fui de arrasta, enfim, estou aqui depois de muito tempo sem gravar vídeos desse tipo. Para voltar aí com a nossa programação, vou tentar aí fazer de 15 em 15 dias vídeos novos para vocês. Então, voltem a me seguir, voltem a acompanhar o meu conteúdo. Se quiser também me seguir nas outras redes sociais, vou deixar aí todos os meus links para que vocês possam me seguir, que eu falo de escrita, dos meus livros, enfim, várias outras coisas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a série Tidelands, da Netflix, que é uma série sobre sereias que eu já tinha assistido há um tempinho atrás. E que é uma série muito interessante, é uma série muito diferentona. E como uma amiga disse pra mim, é uma série meio underground. É uma série australiana que vai falar um pouquinho sobre os Tidelands, que são pessoas, né, que vivem ali à margem da sociedade em uma pequena cidade pequena. Em uma pequena cidade pequena, ó a repetição. Em uma cidadezinha pequena. E toda a história vai girar ali em torno de Calliope McTeer, que é a nossa protagonista. A Cal tá voltando ali pra casa, né, pra essa cidadezinha pequenininha, depois de 10 anos presa, depois de ter sido acusada de um assassinato, e no começo não fica muito bem certo se ela fez, se ela deixou de fazer, se foi um acidente, se ela teve motivos, tudo isso fica meio que sem você entender o que aconteceu ali nessa premissa. Então a Cal chega na cidade dela, encontra com o irmão dela, e ali ela começa a entender que a família dela, o pai dela e o irmão dela, eles têm aí um negócio meio escuso, meio errado, de venda de produtos ilícitos, se é que vocês me entendem. E aí ela vai entendendo melhor como que essa venda de produtos ilícitos funciona, né? E vai se habituando ali meio que aquele submundo, e você vai acompanhando ela, entendendo melhor o que o pai dela fazia. Tem ali alguns flashbacks dela lembrando ali do pai dela que também morreu, na verdade desapareceu. E essa é uma cidade litorânea, é uma cidade de praia. E fora a Cal, a gente também acompanha os Tidelands, que são essas pessoas que vivem à margem da sociedade e que tem ali um estilo de vida que o pessoal da cidade fala que eles são hippies, mas está muito além disso. Que tem lendas ali ao redor deles que eles são sereias, eles são filhos de sereias. Já tem essa história ali e não é nenhum spoiler, gente, já tá claro que tem alguma coisa ali muito estranha acontecendo com aquele pessoal, e a gente acompanha a Adriel, que também, né, é a líder desse pessoal dos Tidelands, e ela tá ali fora, né, da cidade, na Argélia, se eu não me engano, que é o primeiro lugar onde ela aparece, comprando ali uma peça muito antiga, por um valor ali bem alto, uma peça de colecionador, enfim. E ela tá adquirindo essa peça e no começo você não entende muito bem. Você pode pensar que, sei lá, ela é uma colecionadora ou alguma coisa desse tipo, mas não fica muito claro pra que ela quer essa peça. E ao longo ali da série você vai acompanhando a Adriel e a Cal se encontrando, e ali a vida das duas entrando em conflito porque elas querem coisas muito diferentes e o interesse de uma esbarra no interesse da outra, e todas as pessoas ali dessa cidade são ligadas, tanto que os Tidelands, né, que é quem a Adriel lidera, governa, chamam ela de senhora, rainha, whatever, né, que ela é a líder desse pessoal, que ela leva eles ali meio com mão de ferro. Você sente que ela tem ali um certo poder com eles, mas você não entende muito bem de onde vem esse poder até que as coisas vão sendo reveladas. Vou tentar não soltar muito spoiler, depois eu faço uma segunda parte com os spoilers e aí a gente pode falar. Essa série infelizmente foi cancelada, né, queria ver muito mais, mas eu achei fantástico a mitologia que eles criaram em cima da série, e dos personagens e de toda a questão ali de sereias. Então, se você curte sereias, essa é uma série maravilhosa sobre isso. Então, a Cal, ela tá lidando ali com essa volta para casa, com todas as lembranças, com todas as questões ali que estão acontecendo
com ela e ela começa a entrar em conflito, vamos dizer assim, com esses Tidelands, que eles são estranhos, diferentes, whatever. Ela já conhecia eles porque ela cresceu na cidade e eles estão ali, ó, há mó tempo. Mas ela nunca teve contato direto com eles porque o pai dela sempre protegeu ela ali das verdades do mundo. Então ela vai tendo ali mais contato com esses Tidelands até o momento que ela descobre ali um segredo sobre ela que vai mudar completamente a vida dela. Essa série tem um ator brasileiro, o ator Marco Pigossi, e ele faz o papel do Dylan, que é um dos Tidelands. E é uma série muito bacana, muito legal se você gosta de sereias, se você gosta de mitologia, segredos, temos mortes, temos várias coisas acontecendo ali. E é uma pena que a série tenha sido cancelada. E agora vamos para a parte com alguns spoilers, sem tanto a premissa. A Cal chega na cidade, descobre ali os segredos de família, né? Que o pai dela e o irmão dela mexiam ali com coisas ilícitas. E o pai dela deixou uma herança para ela e pro irmão, que o objetivo dela era pegar essa herança dela para ela recomeçar a vida, provavelmente em um outro lugar. Isso não fica muito claro, mas esse objetivo vai se perdendo ao longo do caminho. Então ela vai atrás da mãe dela, que a mãe dela nunca gostou dela, ela tem um conflito enorme com a mãe dela, porque as duas não concordavam, a mãe dela nunca mostrou nenhum tipo de afeto por ela, e ela culpa a mãe por ter sido presa, porque ela diz que o erro que ela cometeu, né, o crime que ela cometeu, na verdade, foi colocar fogo na casa de um policial, e esse policial morreu dentro dessa casa, então ela foi presa, ficou presa durante 10 anos. Mas o que acontece? Ela diz que a mãe dela colocou essas ideias na cabeça dela depois que o pai dela desapareceu. Que quando ela era pequena, o pai dela desapareceu. O pai dela era um pescador, como eu disse, essa é uma cidade litorânea, e a maioria dos homens dessa cidade trabalham com a pesca. E aí tem a relação de pescadores ou marinheiros com sereias e tudo mais, essas histórias que a gente já ouviu falar várias vezes. E aí, o pai dela tinha desaparecido e a mãe dela meio que colocou essa pilha nela de que a culpa do pai dela ter desaparecido ou do pai dela não ter sido encontrado, não ter sido buscado da forma correta, na verdade era desse policial que era o xerife da cidade. Então, a Cal, sendo uma jovem impressionável, ela tinha 14, 15 anos, ela foi lá e colocou fogo na casa desse policial. E aí também não fica muito claro se ela sabia que ele estava dentro da casa ou não, mas ela fez isso meio que motivada pela sua mãe e talvez como um desejo de finalmente ser aceita pela mãe, de finalmente fazer alguma coisa certa diante da mãe, dos olhos da mãe, enfim. Ela acaba colocando fogo na casa desse policial e esse policial é morto e ela foi condenada. E a mãe dela não fez nada para proteger ela, nunca foi visitar ela, nem a mãe dela, nem o irmão, enfim, ninguém. E ela ficou ali durante 10 anos presa e ela retorna para a cidade querendo ali a sua parte da herança. Então que a mãe dela diz que ela não tem direito a nada, enfim, a mãe dela é bem escrota. Aliás, o que mais tem nessa série é personagem escroto, né? Vamos combinar. Mas interessantes também a construção de alguns personagens. Nem todos são personagens bem construídos, nem todos são personagens interessantes de você acompanhar. Mas, de uma forma geral, todos cumprem ali o seu papel dentro da história, o que é bem bacana. Só que eu acho também que algumas vezes a quantidade, são muitos personagens, acaba atrapalhando o desenvolvimento dos personagens que realmente importam na trama. Mas, de forma geral, os personagens protagonistas principais que fazem a trama girar realmente são interessantes de você acompanhar. Então, a Cal, ela retorna para a cidade, querendo a herança dela e tudo mais. E a mãe dela diz que ela não tem direito a nada, que, enfim, ela fez uma coisa errada e ela meio que perdeu direito à herança dela, sendo que não foi bem assim. E a Cal mostra que ela sabe que a mãe dela meio que fez isso pra incriminar ela, né? Que ela não se sente satisfeita por conta disso. O irmão dela tenta apaziguar ali as duas sem muito sucesso. Até que a Cal realmente descobre qual é o negócio do irmão dele, qual é o negócio da família e o que é realmente que mantém a cidade girando, porque não é só o irmão dela que trabalha com isso, são várias outras pessoas. Então, esses Tidelands, eles proporcionam a matéria-prima para os pescadores, vamos colocar dessa forma,
e esses pescadores acabam vendendo essa matéria-prima para outros compradores. Porém, esses compradores interessados em quem são os que dão a matéria-prima, porque essa matéria-prima dos Tidelands é de muita qualidade, vamos colocar desse jeito, então tem muita gente interessada em roubar esse negócio desses pescadores que fazem isso há muito tempo. Então, a Cal começa a fazer parte ali do negócio, começa a acompanhar o irmão dela, que é quando ela tem esse primeiro contato com esses Tidelands, e ela começa a sentir ali uma conexão, que eles são iguais de alguma forma, alguma similaridade. Eis que pegam a Calliope e jogam ela no meio do mar para que ela se afogue, mas ao invés de se afogar, ela começa a respirar debaixo da água, que é um dos dons desses Tidelands. Então, ela acha aquilo muito estranho, aquilo muito sinistro, e ela questiona o irmão dela para saber se ele tem essas mesmas habilidades, e ele diz que nem nadar, ele não sabe. Então, ela vai indo em busca da verdade, até que, na verdade, ela descobre que ela não é filha dos pais dela, ela é filha adotiva, eles adotaram ela, e que o pai dela, como um pescador, achou ela no mar, ela foi entregue ali no mar, e ela vai procurando saber um pouco mais sobre essa história dela, sobre os verdadeiros pais dela, os pais biológicos no caso. Então que ela descobre que todos os Tidelands são deixados dessa mesma forma. Uma mãe sereia e um pai humano, né, se juntam, né, tem ali uma relação e acabam gerando esses híbridos, que são os Tidelands, que são esses meio humanos, meio sereias, que têm algumas habilidades das sereias, mas não todas. E essa Adriel, que é essa chefe, essa líder dos Tidelands, ela tem como objetivo chamar essas mães de volta, porque todos esses Tidelands são órfãos, eles não conheceram os pais, não conheceram as mães, e eles querem muito conhecer essas mães, e todos eles, quando crianças, né, vão pro mar tentando chamar essas mães e gritam, inclusive o Dylan, né, que é o personagem do Marco Pigozzi, ele diz pra Cal, né, em uma conversa que eles acabam tendo, que ela tá tentando entender quem ela é e tudo mais, e ela tem um gênio, assim, bem terrível, pra dizer outra coisa, né, os personagens são bem complexos, e não é pelo lado bom, eles não são exatamente cativantes por serem bons, legais ou fáceis, mas porque eles são interessantes. E ali numa conversa com o Dylan, ele explica pra ela que quando ele era mais jovem, ele ia pro mar, ficava no mar dia e noite, chamando, gritando, chorando pela mãe dele, e que essa mãe dele, essa sereia, nunca apareceu para dar nenhum tipo de explicação, porque todos esses Tidelands, todos esses órfãos, eles queriam saber por quê. Por que as mães os abandonavam, por que as mães nunca quiseram eles. E aí tem toda uma questão psicológica, né, da gente não saber de onde veio, para onde vai, qual é o nosso objetivo no mundo, enfim, várias coisas. E a Cal também tá tentando entender da onde ela faz parte, sendo que toda a vida dela foi uma mentira. Que ela foi criada como uma pessoa comum, mas na verdade ela é uma Tideland. E essa Adriel tem como objetivo chamar essas sereias de volta, e para isso ela tá tentando recuperar todas essas peças, né, que são peças de uma trombeta, uma corneta, enfim, antiga, que servia para chamar sereias. Então ela acha que quando ela conseguir todas essas peças, ela vai conseguir montar esse instrumento que vai poder chamar essas mães de volta, e é essa a promessa dela para os Tidelands, né, os seus súditos, né, o pessoal que segue ela, o povo dela, enfim. E aí ela começa a ter ali um certo ciúmes / medo da Cal, porque a Cal ela é muito diferente, porque ela não foi criada com eles, então ela não é igual a uns Tidelands, mas ela também não se encaixa como uma humana, ela é ali uma coisa ali que ninguém entende direito. E aí nós temos também o policial que cresceu com a Cal, que é o Colton. Ele foi amigo de infância da Cal e ele tem ali uma quedinha ainda por ela, os dois têm um certo envolvimento, mas a Cal ali tá em busca das verdades sobre a vida dela e tudo mais. Então a Adriel ela tá tentando, né, juntar essas peças, e para isso ela usa uma das sereias dela que tem visões do futuro, e ela constantemente faz essa vidente. É ali meio que num serviço escravo, ela é meio que
ela prende essa sereia para que ela dê cada vez mais visões para ela do futuro. E essa Adriel vê a Cal em um momento ali em que ela está quase morrendo. E ela acredita que é a Cal que vai causar a morte dela e do povo dela e whatever, mas ela tá mais preocupada com ela mesma, ela é bem egoísta, né? E então ela faz da missão dela pessoal praticamente destruir a Cal, acabar com a Cal e tenta matar a Cal várias vezes. A Cal e o irmão dela quase são mortos várias vezes por seus próprios motivos, mas tem toda essa questão, né, dos órfãos e dos Tidelands querendo encontrar suas mães e da Cal procurando a verdade sobre ela, sobre quem ela é, o que é verdade, o que é mentira, o pai dela, que não era exatamente a pessoa que ela imaginava, mas que tentou ainda assim proteger ela de certa forma, ainda assim ensinou ela a se cuidar, o que acaba sendo bom em vários momentos, porque tentou matar ela várias vezes, mas é uma série assim bem complexa, com muitas coisas acontecendo, com muitos personagens, com tramas e subtramas, algumas boas, algumas nem tanto, alguns personagens que ficam sobrando de vez em quando e que estão ali meio que só pra fazer algumas coisas girarem e enfim. Mas é uma série que eu indico bastante, tem só 8 capítulos, está disponível na Netflix, mas infelizmente foi cancelada. Mas o que eu mais gostei da série é a mitologia sobre as sereias e como ela foi construída e como foi feita de uma forma bem diferentona, assim, bem diferente de tudo que eu já vi, sendo colocada aí sobre sereias. E tem algumas raízes, eu até achei que fosse baseado em algum livro, alguma coisa assim, mas infelizmente não. Mas fica aí a dica de série pra você acompanhar, uma série super rapidinha e que muito provavelmente você vai gostar, que tem muitas tramas e subtramas e várias coisas acontecendo que podem te deixar confuso numa primeira visão. É a segunda ou terceira vez que eu vejo essa série, mas é uma série muito bacana e que acho que vocês vão gostar aí de acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comenta se você quer mais vídeos como esse, porque esse é só o primeiro, pretendo fazer muitos vídeos falando sobre livros, filmes e séries. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. Tchau, tchau!